nós façamos de bom grado, façamos bem feito, porque nós estamos fazendo, não é para o nosso irmão, não é para satisfazer o nosso ego, não é para simplesmente pelo fato de dizer, bater no peito, eu fiz, não. Nós estamos fazendo para Deus, e um trabalho para Deus nunca é vão. Por menor que ele seja. A Arlete deu um exemplo aqui muito legal. Eu limpo a igreja. Sim. Quando eu posso. Quando eu posso. Mas limpo e faço, e garanto que ela faz isso de coração. E não é de agora. E não é de agora. O mosquito ali já não gostei. E isso daí, o que é? Isso daí é trabalho para Deus. É importante, de suma importância. Já pensou se nós não tivéssemos, por exemplo, aqui dentro do Santa Gertrudes, a Arlete que se dispõe a limpar, a Lígia? Como é que ficaria isso aqui com o passar dos dias? Não é? Então, tudo que nós fazemos para Deus é de suma importância. Às vezes um guardanapo que eu levo para casa para limpar, para lavar. É verdade. É de suma importância. Se não tiver quem faça, faz falta. Só que tem uma pessoa que olha isso, que vê isso e enxerga isso, e ela não deixa isso passar batido. Por mais desapercebido que a gente ache que as coisas que a gente faz dentro da casa do Senhor, por mais simples que elas sejam, Deus não deixa isso passar desapercebido, porque é para Ele. E Ele conhece o desejo, o anseio e a finalidade do nosso coração. Aí Ele pega aquilo, e são como pedras preciosas que nós vamos acrescentando na nossa coroa. São dádivas, são bênçãos que nós vamos acumulando nos céus. Sabia disso, Arlete? Eu faço e eu lembro da Ruth. Eu chegava aqui e falava, Ruth, eu posso te ajudar? Ela olhava bem na minha cara e falava, não. Aí ela falava, um dia você vai fazer. E eu faço pensando igual a Ruth, que eu nunca esqueci dessas palavras dela. Ela não deixava nem eu ajudar ela a lavar as cadeiras. Nós lavamos em 3 aqui, a gente quase morreu. E ela lavava sozinha, mas não deixava Ela não deixava eu ajudar. Eu Eu vinha, mas ela não deixava, não. Pode deixar que um dia vai chegar, acho que ela fala a sua hora. Mas eu sozinha não faço. E As assim, cadeiras não. é muito bom e é muito gratificante saber que as irmãs fazem. É muito gratificante saber que as irmãs fazem de coração. Então, tudo aquilo que nós fazemos dentro da casa do Senhor, por menor que seja, quando nós fazemos de coração, nós sabemos que Deus nos dá o devido galardão e a devida recompensa. E tem uma coisa também, né, Kleber? Quando uma já não pode, ele já está preparando outro. Sim. Gente, é incrível. Eu ficava pensando, e agora? Não, eu tenho que... Por isso que o Paulo está falando assim, portanto, meus queridos irmãos, permaneçam firmes e inabaláveis, sempre realizando o trabalho do Senhor de forma tão vigorosa quanto for possível. Se está dentro das suas possibilidades, faça e faça com amor. Por quê? Sabendo que em união com o Senhor, os seus esforços não são em vão. Porque Deus está vendo, e Deus reconhece esse esforço. Deus reconhece esse esforço.
Então, assim, essa palavra é para nos animar, para nós nos mantermos firmes no trabalho do Senhor, sabendo que Ele vai nos dar o devido galardão. E assim, Arlete, vou usar o seu exemplo. Você disse assim, foi cansativo lavar 200 cadeiras? Foi muito cansativo. É cansativo? Puxa! Eu fico olhando aquelas lá também. Eu falo, meu Deus, quando será que vai ter? Mutirão para lavar aquelas lá? Ali vai tem ter. Cadeira, hein? Na escola é um tirão de duas. Ali tem cadeira, Vai hein? ter. Mas é assim, parece que quando você chega no final do dia, que você vê o trabalho terminado, você vira e fala assim, Deus, conseguimos. Eu gosto muito de uma frase que uma expressão que meu filho falava, o Nicolas, o que era autista. No término às vezes você levava ele para tomar uma injeção, vocês não imaginam a luta que era. E quando terminava, geralmente eu tinha que sentar ele no colo, segurar ele, abraçar ele assim aqui, segurar ele direitinho. Na hora que ele estivesse menos esperando, eu piscava para a enfermeira vinha. Aí ele, eu acariciando ele e tudo mais, no término ele enxugava as lágrimas assim e falava assim, conseguimos! Não era assim? Conseguimos! Para tirar raio-x, Conseguimos! era uma luta para segurar ele. Eu tinha que sair em todos os raios-x dele, né? Aí eu saía do lugar lá e ele falava, conseguimos. Gente! Então é gostoso quando você termina de fazer um trabalho na casa do Senhor e você olha, vira e fala assim, é gratificante quando você olha e fala assim, conseguimos, fizemos. Aquilo que parecia impossível foi atingido, foi alcançado. E quando nós fazemos isso em união, nossa, melhor ainda. Vai mais rápido, né? Melhor ainda. Quem ajuda Deus. Porque Deus vê esse esforço. Porque Deus contempla esse esforço. Todo trabalho apresentado diante de Deus, ele não é vão. E nós fazemos para o justo juiz, aquele que não tem problema de egos ou de tamanhos, aquele que o juiz, formado e tudo mais, é igualzinho ao roceiro, sem estudo nenhum. Ele trata os dois da mesma forma. Diante de Deus, nós seres humanos, nós não temos escalão. Sabia disso, Bia? Que diante de Deus eu sou igualzinho a você. E graças a Deus por isso. Independente se tem dente ou não, Bia. Independente. Eu estou sem dente. E ó, eu também tenho uns dentes faltando aqui na minha boca também. Tá bom? A diferença é que os meus estão escondidos lá atrás. Tá com vergonha? Não fica com vergonha não, Bia. Somos iguaizinhos. Então, diante de Deus não existe essa diferença. Então, para Deus, o trabalho que um advogado executa para ele, o trabalho que alguém que limpa a casa do Senhor executa para ele, é o mesmo. O esforço é o mesmo. O galardão é o mesmo. Isso é sermos iguais diante de Deus. Amém? É isso que anima dentro da obra de Deus. E muitas vezes eu fico preocupado com aquelas pessoas que muitas vezes se acham uma melhor do que a outra dentro da igreja. Ela vai passar por cima de você e não é nada.
Tropeçar em você, passa por cima. Tolo. A Bíblia trata essas pessoas, Marlene, como tolas. Jesus chama essas pessoas de tolos. Vocês são tolos, porque diante do meu Pai somos todos iguais. E falo que na igreja, não só aqui não, claro, né? Existe, né? Esse tipo de. Sim, infelizmente. Infelizmente existe. Mas são tolos. São tolos. Eu conheço gente que vira e fala assim: eu não faço. Eu não limpo nem na minha casa, eu pago para os outros limpar, quanto mais vim limpar a igreja. Isso é experiência minha. Acho que você não lembra da Aurélia. Lembra? Não, acho que não era. Mas era um dia ela chegou lá, eu estava limpando, né? Porque a gente chegava limpando. Meio, para com isso. Uma por causa da cor. Eu da empresa. E ela era escura também, né? Ela falou assim, eles vão pensar que nós somos escravos. Eu falei, não. Não. Verdade. Aí eu fiquei assim, pensativa, sabe? Ela não pega, ela era professora, né? Porque naquela época a professora era bem, né? Hoje em dia mas né? E ela falou isso pra mim, filho, guarda o coração, guarda o coração. Eu falei, não, por quê? Eu não estou fazendo para ninguém, estou fazendo para Deus, né? E a igreja não tinha zelador naquela época, central, sem zelador. Eu achei muito assim, muito parte. Sabe o que eu faço todo domingo quando eu chego na igreja? Eu vou olhar os banheiros, vou olhar saber se tem copo descartável, se precisa colocar papel, se precisa tirar os lixos. Faço isso todo domingo. Faço com prazer. Então, por quê? Porque faz para Deus, não é para o homem. Tá certo? Tudo bem? Então, tudo que nós façamos, irmãs, e tenho dado glória a Deus pelos trabalhos que as irmãs têm executado aqui, dentro de Santa Gertrudes. É muito gratificante. Essa aqui já me fez. Ver o esforço. Sabe quem paga? Jesus. Nem dinheiro paga. Com certeza. Então, assim, eu dou glória a Deus pela vida das irmãs, tá bom? Hoje, depois ao término, as irmãs vão levar aí um pãozinho, também caseiro, tá certo? E toda semana a gente vai ter, inclusive depois eu vou estar conversando com o pastor Gutenberg para a gente fazer uma distribuição também no domingo à noite. Eu trouxe bastante pão aí, tá bom?